Pode se assentar. Você que não está acostumado com a alva é isso. Esquecemos de lhe avisar, porque estava com previsão de chuva, que você poderia trazer o seu óculos de sol, mas agora segura aí, tá? Deus é bom, maravilhoso. Não quero me alongar muito, mas queria que a igreja pudesse receber esse homem de Deus, um amigo que Deus tem me aproximado, colocado a sentar com ele nessa mesa aí. Ele tem me chamado, colocou no meu coração estar mais próximo dele. Um homem de Deus, que ele já esteve conosco, mas agora estou me aproximando um pouco mais dele. E um príncipe do Senhor aí, profeta, homem de Deus. Ele se apresenta melhor aqui. Vem cá, meu amigo, pastor Mahatma. A igreja receba com uma salva de palmas ao Senhor. Boa tarde, família. Bom demais estar com vocês. Para mim é sempre um privilégio servir o reino e construir juntos o reino, né? E não é sobre um, é sobre todos, é sobre ele. E obrigado, Digão. Tenho uma admiração por você, pela sua casa. Bom ver amigos aqui, pastores, gente que a gente ama. E o reino de Deus é assim, nos apresenta pessoas. E é incrível que isso revela o mosaico de Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Mas enquanto você vai aí se preparando, quero também trazer assim um abraço bem carioca da minha família para vocês. Eu tenho que trazer a pastora aqui para ver esse visual aqui, gente. Isso é lindo demais. Pastor Felipe, um filhão, está aqui também com a gente, acompanhando, com a família. Então trago aí um abraço bem apertado, carioca, da Cíntia, da Nicole. O Senhor tem nos dado uma graça incrível, sermos pai da Nicole. A Nicole é um milagre. Foram 14 anos esperando, assim, o sobrenatural de Deus, quando a esterilidade de ambos, confirmada pelos médicos, nos levou para uma temporada de completa dependência e de expectativa no Senhor. E o Senhor nos presenteou, como Ele sempre faz, né? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A gente precisa apenas aprender a descansar em meio às angústias, porque Ele sempre faz. Bem, eu sou pastor na Igreja Nova no Rio de Janeiro. Tenho servido por 15 anos a igreja local. Tenho 23 anos de ministério pastoral, servindo também a nação. E sempre que a gente pode e o Senhor permite, a gente caminha nessa visão, não de uma agenda, mas de um propósito. Então o que me traz aqui não é uma agenda, o que me traz aqui é um direcionamento de Deus. E Deus faz assim, Ele organiza a agenda dEle, e quando a gente entende, a gente entra na agenda dEle. Então para mim não tem sacrifício, para mim é um privilégio acordar cedo, estar aqui, ministrar, ter tempo de mesa, voltar, dormir em casa. Isso é um presente. Ministrar em todos os cultos amanhã. Mas é isso, você está pronto aí, sim ou não? Vocês estão prontos, sim ou não, gente? Bem, na igreja que eu sou pastor, todas as vezes que a gente abre a Bíblia lá, a galera grita, a galera tem fome pela palavra. Então eu estou me sentindo em casa já, mas para que eu me sinta com mais liberdade, eu vou pedir você para abrir a Bíblia. Você vai dar um grito. Fechou? Fechou? Abra comigo sua Bíblia aí, vai. Pode ser melhor. Abra comigo sua Bíblia. Efésios capítulo 4. Eu sou obediente. Seu pastor me mandou um vídeo assim muito intencional e compartilhou comigo o texto que estava no coração dele. E eu falei, Jesus, é isso, vamos embora. E eu quero meditar um pouco nesse texto. E eu quero dar um tema, galera, para a gente poder nortear. E eu vou dividir esse momento aqui em dois tempos. Primeiro vou trazer uma palavra, depois eu sinto da gente, impartir. O apóstolo Paulo disse, eu não vejo a hora de estar com vocês para impartir alguns dons. Mas eu queria antes compartilhar, ter tempo para a gente gastar aqui na palavra e a gente pensar juntos a partir da revelação do Senhor. Efésios 4 diz assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados. Verso 2, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor tem gerado no coração dessa casa, dessa família, no coração dos Teus filhos, como líderes sênior dessa visão. Que o Senhor continue falando conosco dessa conferência. Nós sabemos que o Senhor tem gerado essa revelação para esses dias, para esse tempo, para essa temporada. Então faça tudo o que o Senhor quer fazer em nome de Jesus. Eu queria colocar um tema para a gente construir juntos esse entendimento, e eu queria chamar esse bate-papo nosso de mosaico. E eu pensei muito quando eu recebi esse tema, e claro, o seu pastor me deixou muito livre para a gente construir a partir daquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração, mas eu entendi nitidamente que era possível e era necessário caminhar nessa revelação. E eu pensei na palavra mosaico porque ela retrata a unidade na diversidade, que é capaz de expressar com muita clareza e muita intencionalidade a ideia central daquilo que está sendo proposto pelo autor. Quando a gente pensa em mosaico, a gente pode construir um paralelo ali da vida que a gente vive, sobretudo parando para olhar as guerras culturais, os muros que são construídos, a diferença racial, as classes sociais, a opinião diversa que existe, e também olhar para a diversidade dos dons, que é a pluralidade da igreja. E eu não quero levar essa mensagem para um tema conceitual, mas é preciso a gente entender que a base do reino de Deus é unidade, mas a expressão do reino de Deus é diversidade. Por quê? Porque essa é uma expressão da Trindade. Então, o que fundamenta realmente a igreja é isso. A igreja é um reflexo da Trindade. E se nós pararmos para entender que a igreja é um reflexo da Trindade, nós vamos entender que se a Trindade tem como base a unidade, ela também tem no seu reflexo de expressão a diversidade. E aí o mosaico talvez seja o maior exemplo que nós podemos realmente enxergar do que é possível construir a partir da diferença que cada um é, seja na personalidade, seja no temperamento, seja na variação de dom que cada um tem, na forma distinta de ser. Mas a gente percebe que ao longo da história, e isso são guerras culturais antigas, desde o princípio, nós vamos perceber que Deus, Ele vai trabalhar para quebrar esses muros que o homem vai construindo, e são exatamente esses muros que o homem constrói, essas fronteiras, com o objetivo, sobretudo, para gerar proteção, que tem ao longo da história da humanidade gerado o que nós podemos chamar aqui de uma grande prisão. Então, a sociedade vive dentro de uma prisão que é fruto realmente das próprias fronteiras que se estabelecem, das próprias guerras culturais, sociais, enfim, da diversidade. Mas eu tenho uma palavra para vocês. Dentro da revelação divina, Deus veio, realmente manifestou o seu amor através do seu Filho para derrubar muros e construir pontes. E por que eu estou trazendo isso? Porque o Senhor colocou no meu coração de forma muito clara o quanto essa igreja ela vai ser profunda nos dons, mas antes ela precisa ser profunda de forma relacional. Por quê? Porque primeiro se constrói a unidade para que depois você possa construir a diversidade. Quando a gente fala de unidade, a gente fala de mesa, a gente fala de relacionamento, a gente fala de um ambiente onde primeiro nos tornamos um, para que depois nós possamos expressar a forma mais variada que cada um quer, ou que cada um é, melhor dizendo. Então, deixa eu te dizer algo, essa casa não é uma fábrica de clones, essa casa, ela é feita por pessoas diferentes, e o Senhor disse para mim claramente, que é através dessa diversidade que vocês vão viver um nível de expansão do reino de Deus, como vocês jamais imaginaram, e por isso talvez Deus está desconstruindo algumas coisas, para construir outras. Por quê? Porque vai chegar um tempo que de fato essa diversidade de Deus, a pluralidade de Deus vai levar vocês a se tornarem um mosaico vivo de Deus na terra. Sabe, esse mosaico vivo de Deus na terra vai trazer uma expressão profunda, ou seja, não é sobre todos serem iguais, mas é sobre a capacidade que a gente tem de ser diferente
vivendo debaixo da mesma revelação, vivendo debaixo da mesma visão, vivendo debaixo da mesma doutrina. Então, se a gente parar para pensar no ministério de Jesus, a gente vai realmente nos atentar que antes mesmo dos milagres criativos que se estabeleceram no ministério de Jesus e alcançar as multidões, embora por onde Jesus passava milagres acontecia, você vai perceber o quanto ele investiu em pessoas, ele investiu em mesa, ele investiu em um ambiente que tornou a igreja saudável, e esse é o propósito principal da mensagem do Evangelho: tornar a igreja saudável para que o mundo possa conhecer. Jesus vai denunciar isso em João 17, acerca da importância de nos tornarmos um, para que a expressão desse mosaico, para que o mundo possa reconhecer. Então é como que o Espírito Santo estivesse, pegando cada peça desse mosaico, preparando, e esse mosaico na sua plenitude, ele vai expressar de forma tão intencional aquilo que o reino de fato ele carrega. Então, quando a diversidade se encontra, desse entendimento da cruz, porque a cruz une, o que acontece? Há uma expressão de um som, de uma imagem que o mundo desconhece. Eu chamo isso de harmonia do reino de Deus. Então, o reino de Deus é como ali os discípulos de Jesus na Porta Formosa, não entrando no lugar de competição, comparação, mas dizendo: olhe para nós. Ou seja, quando o eu sai e o nós, ele se estabelece, uma geração que está paralisada na porta do templo, uma geração que está diante de um ambiente poderoso, que carrega muita revelação, que é a igreja, que é o templo, que é o lugar de milagres, que é o lugar de intervenções, mas não acontece. Por quê? Porque enquanto a igreja não aprender a caminhar na revelação da unidade, os milagres e o sobrenatural não vai acontecer com consistência. Então eu tenho uma palavra profética para essa casa. O Espírito Santo, ele está de fato pegando vocês nessa conferência e levando vocês a um ambiente de unidade, para que vocês possam expressar como nunca imaginaram e nunca, expressaram o nível, da expressão da diversidade que é o reino de Deus. Quando eu entrei aqui hoje, e é bom a gente, ter essa liberdade de permitir que o Espírito Santo nos leve a lugares e nos mostre aquilo que Ele quer nos mostrar. E eu comecei a olhar para aqui, e ainda estava nos preparativos, o pastor com toda alegria apresentando a igreja. De repente eu vi essa casa cheia, e eu vi povos de todas as línguas, tribos e nações. E eu vi culto em vários idiomas. Eu via pessoas com turbantes aqui, eu via pessoas da África, eu via pessoas do Oriente Médio, e as pessoas começavam a caminhar, e de repente eu olhei aqui, eu vi um farol, como de uma ilha, e aquele farol aceso, ele atraía as nações, e de repente eu comecei a ver as bandeiras chegando nos barcos, e as embarcações chegavam aqui. Por quê? Porque Deus está preparando a casa para um tempo de diversidade. Deus está preparando vocês, fundamentando. Você precisa entender que esses dias são dias que Deus vai aperfeiçoá-los de forma relacional. E aí, depois que isso se estabelecer, vai ser muito poderoso. Vocês estão comigo, sim ou não? Então diga para alguém: a igreja não é uma fábrica de pessoas iguais, mas é um mosaico vivo. Então você só precisa ser você. Você só precisa entender que o que Deus está fazendo é revolução do membro comum. Diga comigo: revolução do membro comum. As pessoas mais simples se tornarão mais significativas, e as pessoas que muitas vezes não conseguiam admitir, a particularidade realmente de expressar o reino de Deus, vai descobrir o quanto elas são relevantes, o quanto elas são importantes e o quanto elas fazem a diferença. Eu tenho uma palavra para os seus pastores, embora isso já seja uma verdade para o coração deles, mas Deus vai usar muita gente simples para fazer coisas significativas aqui. E não apenas essa cidade, mas as nações serão marcadas pela simplicidade dessa casa, a partir da diversidade do que cada um carrega.
Sabe, talvez às vezes a gente recebe uma palavra no nosso espírito e a gente sabe que a revelação de Deus é progressiva, e à medida que você caminha na revelação de Deus, ela vai se tornando mais clara, ela vai se ampliando. Deus, Ele sabe, à medida que nós não nos intimidamos e não nos limitamos e não rotulamos aquilo que Ele falou, as coisas vão ficando mais claras. Mas eu confesso, e não digo isso por vocês, digo isso por mim, que às vezes a gente não tem noção do que Deus está entregando para a gente. E a gente às vezes tem um tema e a gente acha ele simples, a gente acha ele ali, sabe, ou complexo demais, e de repente fala assim: Deus, o que você está fazendo aqui? Sabe, é loucura. Mas o que é o Evangelho se não é loucura? O que é a pregação do reino se não é realmente a manifestação de um Deus realmente que decidiu habitar conosco? Emmanuel, Deus conosco. Então, esse mosaico que Deus está construindo, sabe, é uma expressão clara, sabe, desse som e dessa imagem que Ele vai liberar através de vocês. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, olha que interessante, a gente precisa se abrir para isso. Só que nós lemos um texto aqui, em que o apóstolo Paulo, ele realmente, escrevendo uma das suas principais cartas, ele deixa muito claro a sua intenção. O apóstolo Paulo, ele era muito intencional em todos os seus movimentos, ele era um homem, sabe, culto, experimentado, que viveu uma experiência sobrenatural. Ele experimentou uma conversão genuína, um processo complexo, de ter que aguardar o momento certo de entrar em cena. Não foi fácil. Ele não é alguém que inicia seu ministério a partir de uma experiência, mas aquela experiência ele leva para um processo. Então a gente sabe que ele é muito intencional. E o cara está preso, e o cara está escrevendo dentro de uma prisão, e ele vai dividir, sabe, a carta aos Efésios, gastando os 3 primeiros capítulos ali para lembrar não só aquela igreja, mas a igreja de Cristo, quem nós somos. E ele vai, primeiro capítulo, segundo capítulo, ele vai falar de identidade. Ele vai, sabe, fortalecer quem nós somos, redimidos, reconciliados. Ele começa a trazer a dimensão que fomos escolhidos como parte de um povo que Deus escolheu. Mas a partir do capítulo 4 ele fala o seguinte: olha, agora que vocês encontraram ou entenderam a identidade de vocês, quem vocês são, vocês agora vão ter que entender qual é o estilo de vida de vocês, qual é a vocação, como que vocês vão ter que andar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu estou de boa, eu estou em casa, porque quando você carrega uma mensagem que o Senhor colocou no teu coração, você não tem que se intimidar. Às vezes eu fico preocupado com as conferências, que às vezes a gente é convidado para impressionar as pessoas, mas quando você encontra a sua identidade no reino, você não caminha mais para impressionar ninguém. Eu não preciso de uma agenda. Eu teria uma agenda hoje com a minha família. Eu deixei a minha casa hoje por um propósito, porque a gente carrega uma revelação e a gente precisa impartir essa revelação. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: o seguinte: olha, vocês já sabem quem vocês são, agora vocês precisam se atentar para algo importante. Vocês precisam saber o modo digno desse chamado e como vocês devem se portar. Estilo de vida. Se você sabe quem você é, você sabe como você se move. Isso é muito importante, porque no primeiro momento parece que é simples, mas é uma fundamentação. Deus trabalha primeiro na nossa identidade. Identidade como igreja, como pessoa, como família. Cada família tem a sua própria persona, cada pessoa tem a sua própria persona, cada um de nós temos a nossa própria assinatura. E é a partir daquilo que a gente sabe que a gente é, que a gente fala o seguinte: cara, meu estilo de vida é esse. E nada vai modificar aquilo que Deus nos entregou e nos chamou para ser. E aí Paulo vai justamente trazer isso: olha, agora vocês sabem quem são, vivam de modo digno desse chamado. Então, sabe qual é a evidência? E aí ele fala o seguinte: olha, não vai ser uma experiência, desculpa usar essa expressão, mística agora, em primeiro plano. Não vai ser os milagres que vão, sabe, nos mover em primeiro lugar. É a base, e a base é a unidade. Então vamos entender aqui que a base do reino de Deus é a unidade. A gente é diferente, mas a gente faz parte desse mosaico. Então os dons que aí eles se manifestam a partir dessa unidade,
a diversidade, a pluralidade, cada um canta de um jeito, cada um tem uma forma, mas isso tudo só tem coerência porque a gente decidiu ser um dos maiores intérpretes, para mim, da carta de Paulo aos Éfesos, John Stott, ele fala algo interessante. A unidade não é algo que a igreja cria, ela tem que guardar. A unidade já foi criada. E aí, se a gente começa a entender que a gente não precisa reinventar a roda, mas guardar a unidade, seja com a mansidão, humildade, paciência, com amor, cara, vai dar muito certo. E a gente não tem noção onde é que Deus vai colocar a gente. A gente não tem noção do que Deus é capaz de fazer. E muitas vezes a gente vai ser provado na nossa unidade quando a gente vai ter que aprender a lidar um com o outro, mesmo que isso seja desafiador. Deixa eu te dizer algo: Deus vai trazer muita gente diferente, que vai confrontar o teu sistema, que vai confrontar as suas próprias crenças limitadoras. Deus vai trazer tanta gente diversa para essa igreja, para o convívio da sua caminhada, que você fala assim, cara, o que está acontecendo? Porque Deus vai confrontar algumas regras suas, e Ele vai permitir que você enxergue o quanto você pode se expandir ainda, quando você começa a lidar com isso. E aí, sabe, se vocês querem ser uma igreja madura, se vocês querem ser uma igreja realmente expressiva, Deus decidiu não começar com as multidões e não começar com os milagres. Deus decidiu começar com os relacionamentos. Sabe, o que a gente carrega, a gente às vezes enxerga e fala assim, é tão poderoso. E a gente fica assim, cara, não dá para Deus fazer da noite para o dia, Ele pode. Mas algo chamou a minha atenção aqui. Eu conheci seu pastor numa pegada de muitas viagens e muitos compromissos. Eu conheci, e não é uma crítica, por favor. A primeira vez que eu encontrei com ele teve pouco tempo até para me dar atenção. A correria ali foi aquele momento muito, muito agradável, mas muito superficial. Hoje a gente almoçou juntos, e tem algo que chamou a minha atenção. Ele me levou para conhecer esse lugar aqui. Foi quando minha visão abriu. E enquanto eu caminhava ali, ele disse, ó, domingo aqui às vezes a gente para aqui para almoçar. Uau, igreja é isso. Igreja é relacionamento. Igreja é mesa. Igreja não é resultados que se produzem, mas que se manifestam de forma orgânica. É descobrir o brilho de sentar com gente diferente, ser família de verdade. É entender que o que Deus está construindo aqui não é provisório, é diferente. Até porque essa estação que Deus está... Eu não sei se vocês prepararam ceia para essa conferência, mas eu vi uma mesa aqui de ceia preparada. Eu vou voltar. Eu estou tentando primeiro fundamentar a mensagem. Vou segurar o profético aqui, senão a gente mergulha, é um negócio louco. É um rio doido, gente. Mas eu preciso finalizar isso aqui para a gente trabalhar o que Deus quer trabalhar com a gente aqui. E aí a gente vai descobrindo que começar pelos milagres é incrível, mas começar pelas relações sustenta a unidade. Quando Paulo fala de unidade, ele está apontando para a Trindade. Quando ele aponta para a Trindade, ele deixa claro, é um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Pai. Então a base do que vocês estão construindo é o próprio Deus. E não dá para ser diferente. O Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito. Essa diversidade que se torna perfeita. Como pode alguém tão diferente? A minha mulher é muito diferente, é toda centrada. A minha mulher, sabe, é uma psicóloga assim, alto nível, e é horrível e maravilhoso. Eu só faço terapia a cada 15 dias, mas eu sou obrigado a fazer todos os dias. E está tudo bem por isso. Eu tenho todos os laudos que você possa imaginar. E está tudo bem, porque ela também aprendeu como que uma mente de TDAH funciona. Ela sabe que eu não estou mais ali, e ela fica tudo bem. Você já foi, porque
todo mundo que tem TDAH é uma mente expansiva para o apostolado. Ninguém aqui tem problema de fabricação. A gente só precisa descobrir o potencial que Deus nos entregou, e isso é incrível. Tá tudo bem, gente. Vai ser uma chapação até o final. Eu fico doido para correr, você não tem noção. Mas a verdade é que essa é a beleza do reino. Você é tão diferente de mim, mas eu não consigo conviver sem você. Só olha para alguém e fala isso. Você não precisa falar, a pessoa já entendeu. Mas é isso que o reino, ele provoca. Essa diversidade em perfeita comunhão. E é por isso que podemos dizer então que o que vocês estão construindo é um reflexo, na verdade, do reino de Deus. Por quê? Porque só a unidade, pastor Natanael, ela consegue abraçar a diversidade. Então, esse texto, Paulo está dizendo o seguinte, galera: o nosso estilo de vida, uma vez que nós entendemos a nossa identidade, o nosso estilo de vida vai ser esse. Vocês têm que viver de modo digno da vocação. Vocês foram chamados para ser assim. E porque vocês são reconciliados, redimidos, são filhos, vocês foram chamados para ser essa igreja que nós estamos chamando aqui de mosaico, ou talvez alva, que vai ser realmente esse lugar que vai atrair pessoas de todos os tipos. Você está comigo, sim ou não? Você está comigo, sim ou não? Isso é poderoso. Mas uma igreja diversa, unida ou unida pelo Senhor, ela vai conseguir expressar o que eu chamo aqui de beleza do coração de Deus. O Senhor tem uma beleza para apresentar ao mundo. O Senhor tem uma forma muito absurda para se revelar, até porque Apocalipse diz que esse mosaico acaba diante do trono do Cordeiro, onde todos os povos, tribos, línguas e nações vão se dobrar. Imagina como é que vai ser o culto. Você já sabe qual vai ser o idioma do culto: línguas estranhas. A gente não vai precisar de intérprete lá. A gente não vai precisar se adaptar à cultura, porque todos nós receberemos novas vestes. Eu penso que até a escolha do novo nome que a gente vai receber tem muito a ver como cada um vai poder compreender como somos. Mas isso começa onde? Numa base de relacionamento. E eu fiquei pensando naquilo que Deus quer fazer, e me veio muito uma das mensagens que eu ministro, que me chama muita atenção, que para mim, sabe, é a maior construção desse mosaico nos textos bíblicos de Jesus, que revela unidade na diversidade. João capítulo 4. Jesus, ele está vivendo o auge do seu ministério, já tem multidões, mas faltava algo ainda para que os seus discípulos pudessem compreender a base do reino, que era vencer as diferenças, vencer as guerras sociais, culturais, vencer os paradigmas, quebrar os rótulos. Vocês vão receber assembleano aqui, meu irmão. Vai chegar gente aqui de terno e gravata, você vai achar mal barato. Sabe, eu estava esses dias no retiro nosso de homens lá, e de repente, no meio do retiro, cara, uma adoração, uma chapação na mata lá, a gente chapando coco. Daqui a pouquinho o senhorzinho falou assim: eu posso participar? Eu falei: claro. E ele vai me tirar um pandeiro. E ele começou a bater o pandeiro, e na adoração, daqui a pouquinho ele começou: divisa de fogo, varão de guerra, ele ia acionar a terra. Aí eu comecei a ver a galera da adoração, meu irmão, já assim, ó. Eu falei que, sabe, Deus vai dar uma graça para vocês. Deus vai dar uma graça para sentar com gente que um dia você não teve maturidade para sentar. Deus vai te dar graça para que você tenha nele a oportunidade de ir em lugares que você nunca pensou que estaria. João capítulo 4, Jesus está no auge do ministério dele. Só que Jesus também é uma expressão da beleza do coração de Deus.
Jesus é uma expressão de um amor profundo, incomparável, imensurável. E ele viveu intensamente o seu ministério na base da unidade, mas na diversidade, que ele era e que ele é um só Deus, no Pai, no Filho e no Espírito. E ele então pega os seus discípulos e ele deixa a Judéia e ele está indo para Galiléia, um lugar que era comum e conhecido, porque a igreja tem essa capacidade de traçar rotas, mas o Espírito tem essa ousadia de nos impulsionar a modificar algumas rotas na nossa vida. Deus está recalculando a tua vida. E sabe qual é o desafio do recalcular a vida? Porque a gente fala para Deus assim: eu já caminhei 1 milha, e o Senhor está dizendo para você: caminha a 2ª. Só que caminhar a 2ª milha muitas vezes nos faz pensar que nós perdemos tempo, mas na vida a gente não perde, a gente aprende. Jesus está ali se movendo, deixando a Judéia. Os discípulos estão achando que estão indo para Galiléia, um lugar conhecido. Pedro talvez imaginou que, bom, vou voltar lá às minhas origens, vou lá relembrar das pescarias, do barco, de tudo que eu vivi, vou lá em Cafarnaum, quem sabe até visitar a sogra. E no meio do caminho Jesus muda tudo, fala assim: não, vamos passar por Samaria. Mas por que passar por Samaria? Porque é mais perto? Não, porque é necessário. A gente vai ter que passar em lugares que a gente achava e desconsiderava. A gente vai ter que sentar em mesas que a gente achava não ser importante. A gente vai ter que aprender algumas coisas que pra gente nunca chamou atenção. Só que é a beleza do mosaico de Deus. E quando Jesus chega em Samaria, ele para num poço muito louco, que revela muito a tradição dos samaritanos, porque eles estavam próximos daquele ambiente que não era só histórico, mas era religioso, que era uma tradição de um poço que Jacó mesmo construiu e deu aos seus animais de beber. E na divisão do reino, aquele poço fica dentro do território que é de Samaria. Então eles criam uma expectativa naquele poço, porque a tradição era importante para eles. E Jesus agora, pela beleza do reino, ele também para diante um lugar que tem muito a ver com tradição e pouca revelação, mas ele para, porque ele se importa. Porque o que é importante para alguém passa a ser importante para mim, ainda que não tenha revelação, mas pelo menos empaticamente, para a gente se colocar no lugar do outro. O cara senta no poço e quem vem vindo? A mulher samaritana. Mas os discípulos tinham que estar ali, mas não conseguiram ficar, porque gente religiosa não consegue ficar num ambiente diverso. Gente que tem rótulo e não cresce espiritualmente não consegue lidar com algumas coisas loucas do reino de Deus. É muito louco. Você não precisa entender tudo, não, entenda alguma parte pelo menos. E aí, cara, que loucura, que chapação. Jesus ficou ali com a mulher samaritana, e na hora que ela se aproxima, Jesus fala assim: dá para arrumar água aí também para mim? Quero beber dessa fonte. E ela assim: caramba, quem é você? Judeu? Você sabe que os judeus não se dão com o samaritano? Você está me pedindo água? Jesus não fala isso, mas na minha cabeça está claro. O mosaico de Deus é assim. A gente vai em lugares que a gente não imaginava ir. A gente se aproxima de gente que a gente não tinha coragem de se aproximar. A gente pede água para revelar que a gente está pronto para compartilhar o nosso ensinamento e para ouvir também a sua história. E aí a mulher fala assim: cara, que loucura, o que está acontecendo? Você está me pedindo água? A gente não se fala, tem uma distância. Onde tem igreja não tem distância. Onde tem o mosaico de Deus, você está no jogo. Isso é importante. Onde tem o mosaico de Deus, o mais fraco persegue 1000. Onde tem mosaico de Deus, quem achava que Deus não tinha mais nada para fazer na sua vida, você descobre que nem começou. Você descobre que na velhice vai dar fruto. Você descobre que a mulher estéril vai dar filhos
E hoje Deus vai engravidar a gente aqui, só porque eu contei o testemunho. Você descobre que quando é o fim das nações, Deus vai abrir um portal para você e vai te levar nas nações ainda, porque Ele tem promessa. E aí Jesus olha para ela e fala: se você soubesse quem está lhe pedindo água, você ia mudar o jogo, cara. Você ia pedir água, então eu lhe daria água. Você beberia da água que eu lhe ofereço, e você ia ver que nunca mais você ia ter sede, porque ia fluir dentro de você algo novo. Ela fala: como assim? Para um pouco aqui, porque esse poço aqui foi o nosso pai Jacó que construiu. Ele é um poço fundo, sim, mas agora o que o mundo precisa não é das nossas tradições mais. Deus está mudando as tuas convicções. Deus está mudando as suas crenças limitadoras. Deus está expondo você a um ambiente novo. E quando Deus começa a expor a gente em ambientes novos, Ele está levando uma outra dimensão espiritual. O reino que ainda é desconhecido para a gente são as coisas inauditas. São os pergaminhos espirituais que vêm com novas canções, que vêm com a diversidade de um Deus que é inovador, que é renovador, que faz o deserto florescer a qualquer momento, que faz a rota mudar, que faz os religiosos ficarem um pouco distantes até que, a divisão seja quebrada. E depois que a unidade é estabelecida, as multidões começam a se aproximar. O Senhor te diz que no momento certo eu vou te surpreender. Guarde o teu coração, porque você não dará conta. Haverá necessidade de muitas mãos e uma grande rede, porque trarei peixe de todas as espécies, de todos os tamanhos. E você não construirá para você, construirá para mim. Te usarei para curar, para desenvolver e para emancipar, diz o Senhor. Escute, tem uma glória aqui. O Senhor está na casa. E você está muito normal para quem Deus está pegando você por dentro. É inside out hoje, de dentro para fora hoje. Que loucura. E aí a mulher fala: cara, se você tem uma água que a tradição não pode me oferecer, porque esse poço aqui tem anos e anos e anos, e bota anos nisso. Esse poço aqui é histórico, tem muita história, mas tem pouca revelação. Tem muita tradição, mas teve pouco impacto. E agora ela fala: eu quero, por quê? Porque ela é uma representação do que o mundo precisa. E Jesus está mostrando que na construção desse mosaico a gente vai impactar a cidade, vai revelar a beleza do coração de Deus. E ela fala o seguinte: eu quero beber essa água. Jesus fala assim: tudo bem, você quer beber da água? Vai lá e chama o teu marido. Por quê? Porque no mosaico de Deus, na diversidade de Deus, Deus também trata, Deus também cura, Deus também liberta, Deus também transforma. Deus só não expõe, porque quem expõe é a religiosidade. A religião expõe, o reino cuida, trata. Jesus estava sozinho com aquela mulher. Os discípulos tinham ido para a cidade comprar o quê? Comida. 12 discípulos para comprar comida para 12 mais um, porque eu não falo 13, falei, perdão, Senhor. E aí, mas eu respeito a diversidade também. E aí, Jesus ficou sozinho, por quê? Porque tem gente que gasta tempo pensando só em coisas que são necessárias para elas e não para o todo. Jesus fala: chama teu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Ok, primeiro teve mesa, depois teve dom. Primeiro teve relacionamento, depois teve manifestação. Primeiro teve a quebra da diversidade samaritano-judeu, para depois ter o sobrenatural. Por quê? Porque a base do reino é relacional. Por que eu entendo lá na igreja? Nossa igreja é uma igreja que tem uma cultura profética muito forte, muito louca.
as crianças profetizam, os velhos têm visões, sonhos. A igreja carrega uma identidade muito forte nisso, então é natural. Então você está lá no culto, de repente chega uma criança, chega alguém e fala, e tem gente de todo tipo, tem gente que profetiza assim, tem gente que profetiza assim, mas você olha para a igreja, você vê uma igreja só, você vê um mosaico, é algo incrível, você não vê uma igreja desfigurada, não, você não consegue ver, porque a nossa diversidade ela some quando a gente caminha na unidade. Então Jesus solta o profético, palavra de conhecimento, manda chamar o marido, ela fala, não tem marido, por quê? Porque ela está entendendo que nesse ambiente de unidade, ela está confortável para ser quem ela é. Ela não precisa dar explicações, ela não precisa se justificar, ela não precisa ali criar um ambiente de segurança e se proteger, por quê? Porque na verdade ela sabe que ela está no ambiente do reino, e ela fala, não tem marido. Jesus disse, tudo bem, você não tem marido, porque 5 maridos já tivesse. Ela olha para Jesus e fala, vejo que tu és um profeta. E sabe qual é o tema que ela vai buscar? Vamos falar de adoração. Ela mudou o assunto, porque quando há ausência de um ambiente seguro, as pessoas estão reprimidas e oprimidas naquilo que elas foram chamadas para fazer e ser. Aquela mulher era uma adoradora e carregava uma graça sobre a vida dela, mas a religiosidade não permitiu. Mas na hora que o ambiente relacional se estabeleceu, ela entendeu que era possível ela ser quem ela era. Rapidamente, naquele inteirinho, quem chega? Os discípulos ficaram apavorados, porque tem gente que não está pronto para ver o que Deus vai fazer com vocês. Tem gente que não consegue admitir o que Deus vai fazer. Por quê? Como é que pode? Os discípulos chegaram ali e Jesus, conversando com a mulher samaritana, entre eles começaram a dizer, cara, ele começa com uma mulher, cara, ele perdeu o juízo, ela é uma samaritana, o que ele está fazendo? Ei mestre, você não está com fome não? Ele disse, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Porque quando a gente entra em unidade, a gente entende a diversidade, a gente se move por algo maior, e a gente não se move mais pelos nossos interesses. Os discípulos estavam focados neles, Jesus estava focado no todo, e agora que ele está focado no todo, os discípulos falam, cara, o que está acontecendo? Aquela mulher então deixa o cântaro dela cair, e ela vai para uma cidade, e o que acontece? A cidade inteira vem aos pés de Jesus. Por quê? Porque no ambiente onde o mosaico é construído, todo mundo tem credibilidade. Já não era mais aquela mulher sozinha, agora ela entra no mosaico do reino, e ela chega na cidade e fala, olha, sabe, uma vida inteira eu estava esperando pelo Messias, e eu encontrei um cara lá e disse para ele que eu estava esperando pelo Cristo. Ele disse, eu sou o Cristo, e realmente ele é o Cristo. Eu deixei meu cântaro, mudou algo. Ei, quantas mulheres eu tenho aqui? Levanta suas mãos, casada. Você sabe com quem aquela mulher foi conversar na cidade? Com os maridos. A minha mulher não ia deixar eu nem pisar na calçada. Ó, a mulher samaritana está chamando a gente. Por quê? Porque a gente é preconceituoso. A gente fica querendo processos de transformação e se esquece que Deus pode transformar a pessoa num dia. A gente se esquece que Deus pode pegar alguém muito louco e colocar numa posição de confiança. Só que a gente veio de uma escola ruim. Eu preciso falar. A gente veio de uma escola que muitas vezes a gente está mais preocupado em usar as pessoas do que amar as pessoas, de rotular as pessoas do que investir nas pessoas. Só que agora algo poderoso está acontecendo. A cidade inteira está olhando para aquela mulher e experimentando de um testemunho vivo do reino inabalável. E a gente conhece o texto. Aquela mulher trouxe a cidade inteira. Ei, às vezes a gente está num gás para fazer tudo acontecer,
A gente fica por anos querendo viver alguns romperes, mas a gente não permite o Espírito Santo trabalhar em algumas bases dentro da gente. Primeiro ele está fazendo isso, para depois ele fazer assim, vem a cidade inteira. Primeiro Deus está mudando alguns conceitos e transformando algumas coisas. Lembre-se que Jesus estava indo para Galileia, só deu uma passadinha ali. Aquela passadinha que seria de alguns minutos, virou dias. Ele permaneceu naquele ambiente, ele ensinou, ele se dedicou. A cidade inteira se converteu. O avivamento que vai acontecer mais adiante, em Atos dos Apóstolos, na perseguição da igreja, que Filipe chega em Samaria, que houve uma grande alegria na cidade, que sinais, prodígios, libertações aconteceram, era fruto de uma base construída, que quebrou as diferenças. Algumas verdades para a gente pegar nessa tarde, dessa beleza do coração de Deus. Fala para alguém, se você soubesse o que você carrega. Não pode ser, diga para alguém, se você soubesse o que você carrega. Diga para essa pessoa, se você soubesse o quanto você faz sentido a essa casa, a essa visão, ao reino de Deus. Se você soubesse o quanto você carrega uma essência, um perfume. Ei, escute, me permita lhe dizer. Fale para alguém, se respeite mais. Não, pode ser melhor, pode ser melhor. Diga para alguém, se respeite mais. Se você soubesse o que você carrega, se você soubesse quem você é. Hoje eu conheci o Beto, cara, que presente. Não tinha ninguém melhor para me pegar hoje, cara. Eu confesso que eu cheguei super mal-humorado. Acordei 5 horas da manhã. Eu não vou levar mala, vou pegar só a Bíblia, uma pasta de dente ali, tá tudo bem, uma escova de dente. E sabe quando você sai de casa doido por uma confusão já? Doido para ir ao almoço, falar que o voo vai perder, doido. Aí o que eu encontro? Um dia lindo. Me programei para gastar 1 hora até o aeroporto. Fiz em 30 minutos a 80, porque estava lindo, não tinha um carro. Eu falei, Satanás, você não botou um carro hoje na minha frente? E eu falei, também eu vou chegar no avião, vou ficar quieto, não vou falar com ninguém, não vou evangelizar ninguém, não vou liberar uma palavra profética para ninguém. Eu estou ruim, eu estou chato hoje, eu estou estragado, de ruim. Mas não aconteceu nada, está tudo bem. Estava em casa ontem, foi maravilhoso. Tive um tempo incrível com a família, gostoso. Mas eu não acordei legal. Aí desci do aeroporto. Eu falei, cara, eu não sei quem vai me pegar, um tal de Beto. Se ele tiver com plaquinha lá, ele está ferrado. Eu tenho pavor que coloque placa no aeroporto para me receber. Mas todo mundo que a gente recebe lá na igreja, a gente vai com placa. Protocolo. Cara, e aí o Beto me recebeu, cara. Amor à primeira vista. Aí eu falei, pô, ele é super diferente, tal. Aí quando eu comecei diferente. Carioca, falei, não acredito, Senhor. Aí foi maravilhoso. Dá um abraço aqui. Deixa eu te dizer algo. Eu via como Deus tirava as cascas. E conforme as cascas iam saindo, o Senhor fazia nascer dentro de você um caule novo, de uma espécie que você desconhece. Essa temporada você ficará irreconhecível. Você começava a dar frutos que você nunca imaginou que daria.
Porque o Senhor te tirou de um lugar onde você produzia e agora Ele está produzindo em você. Mas o Senhor te diz: você não está no controle de nada. Eu estou no controle da tua vida. E todas as coisas não vão funcionar como você quer, vão fluir como eu estabeleci. Escute uma coisa: a tua vida para essa estação, ela vai ser leve. Grave isso: vai ser leve, vai ser simples e vai ser prática. Pega essa palavra. Escute. E aí, para me matar ainda, né? Ele disse: cara, tem um Deus aí no hotel, vai lá, toma um café e tal. E toda vez que eu vou em alguma igreja, as pessoas pensam que a gente tem algum problema com comida, que bota tanta comida nas cestinhas, que a gente não consegue carregar na mochila, na mala. E eu não sei o que acontece, mas quando eu cheguei lá no hotel, tinha um miminho lá, tinha uma barrinha de chocolate maravilhosa, uma castanha, cara, mas tinha a foto da minha família. Mas não era uma foto qualquer, é a foto que eu estou mais gostando, porque eu emagreci 20 quilos, então pegaram a foto certa, a foto que eu estou mais amando. E aí, cara, aquilo quebrou meu coração. Mas tinha mais, tinha uma espécie de 2 ursinhos lá. Na hora eu tive que fazer uma chamada de vídeo. Eu falei: amor, tem um negócio muito diferente aqui hoje. E aí, ao invés de eu dormir, eu tive meu momento de mesa, porque a cada sábado para minha família parece que é uma perda. Mas quando a gente se encontra no mosaico de Deus, a nossa família também é cuidada de tal maneira. E a minha mulher falou: traz para mim esse ursinho. Não deixa esse ursinho aí. Deixa eu te dizer algo. Fala para alguém, mas você vai falar em pé, que a gente vai começar a chapar o coco em alguns minutos. Você vai falar em pé. Fala assim: você não tem dimensão. Você pode escolher alguém se você quiser, não precisa ser quem está do lado. Você não tem dimensão o quanto você me completa. Diga para alguém: você não tem dimensão o quanto juntos a gente revela a beleza do coração de Deus. Escute algo aqui, filha. Eu olhei para você, eu vi algumas pontes quebradas na tua vida, e eu via você como num beco sem saída, sem saber o que fazer. E de repente eu comecei a olhar e eu via como fosse um buraco que era cavado, e você querendo entrar dentro desse buraco. Isso disse para mim: diga para ela que ela não vai se esconder, que no mesmo buraco que ela cavou, eu vou construir um túnel, eu vou fazer ela chegar onde eu quero, porque eu estou esticando ela através desse processo, e eu vou curá-la para promovê-la, e eu vou promovê-la para trazer dupla honra. Ela não terá nem perdas e nem vergonha, porque eu, Senhor, sou o Senhor que sara as tuas emoções. E sou o Senhor que vou ressignificar a tua história. O Senhor arrancava as vestes de luto, e o Senhor trazia vestes de alegria. Se prepare, começa uma nova temporada, diz o Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Ei, escute. Algumas verdades. Primeira, a unidade é a base, a diversidade é a beleza. A base dessa igreja é a unidade, a beleza vai ser a diversidade. A base é a unidade, o fundamento dessa igreja é a unidade, o fundamento é relacional. A beleza vai ser a diversidade, e na diversidade essa casa vai fluir em todos os dons espirituais. Essa casa vai fluir nos 5 ministérios. Essa casa vai ter gente muito rica, e vai chegar gente muito pobre, que vai ser muito próspera. E a prosperidade não vai ser a riqueza, vai ser o estilo de vida e o entendimento. Você está comigo? Diga amém. Por quê? Porque unidade sem diversidade é monotonia.
Diversidade sem unidade é caos, mas juntos vai revelar a arte de Deus. O Senhor está dizendo: comece a soltar os ministérios. Ei, comece a soltar os ministérios. Comece a soltar os ministérios. Eu vou dar ministérios desconhecidos. Eu vou dar programas desconhecidos. Eu vou dar uma unção de criatividade a essa casa. Eu vou começar a levantar pessoas improváveis. O Senhor está dizendo, em segundo lugar, eu estou destruindo muros, mas eu vou construir pontes nessa casa. Talvez seja por isso que vocês conseguem enxergar uma ponte nova e uma ponte antiga. Uma ponte que durante anos foi promessas, mas o Senhor também, a partir daqui, está construindo uma ponte. Uma ponte às nações, uma ponte às esferas da sociedade, uma ponte de conexão a Samaria, a lugares que nós não conseguimos chegar. O Senhor diz nessa tarde: o que estava separado nesse estado por anos, eu estou conectando nessa tarde, porque eu separei essa casa e estabeleci como lugar onde a minha glória vai se manifestar. Escute, o Senhor te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui para ser parte de algo maior. Paulo estava convocando as pessoas a viverem de modo digno, modo digno do seu chamado, da sua identidade, como filhos redimidos, reconciliados. Sim, 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 sim. Diga comigo: a cruz não é um muro, é uma ponte. Você vai ter alguns símbolos aqui. Um deles é um farol. Eu vi em algum lugar ele estendido. E eu via também uma cruz aqui de madeira, linda, 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 toda trabalhada. Ei! Como fosse um jardim. As pessoas vão vir para orar. As pessoas vão vir para orar. Ei, as pessoas vão vir para orar. As pessoas vão vir para a viração do dia. Quantos podem? Quantos podem? Quantos podem? Quantos podem? Vamos, 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 vamos.
manifestação que expande o corpo. 1 Coríntios 12, 2 a 14. O corpo precisa de olhos, de mãos, de pés. Olhe para mim, abra suas mãos. A sua diferença, diga para alguém, a sua diferença é uma contribuição. Fale para alguém, obrigado por você ser diferente. Tem algumas coisas que a esposa da gente só diz depois de um tempo. E tem algumas coisas que a gente só fala para elas também depois de um tempo. Quando o relacionamento está maduro, a gente tem coragem de falar algumas coisas. E não é falar porque estamos apaixonados, vivendo um romance. É porque temos um entendimento. E como igreja, a gente precisa estar no lugar de maturidade para entender que conviver com alguém tão diferente é tão bom, é tão importante. Ela fala para mim, você é meu furacão no meu dia calmo. Não tem um dia, mulheres, que a minha esposa não acorde sem me validar. Ela sabe que a minha alma fragilizada precisa de palavras de validação. Ela fala, meu príncipe, vai com tudo. Você é um guerreiro, desbravador. Você faz umas contas loucas que me faz orar e jejuar mais. Eu acho que é coisa de pastor. Mas eu confio em você. Você não é só o sacerdote da casa. Você é nosso amigo. Você é tão diferente de mim. Mas eu preciso tanto de você, porque eu tenho segurança em você. Ei, você contribui tanto para essa casa. Filha, você contribui tanto. Ei, vem cá você. Você, bonitão, vem cá. Você é tão importante para a gente. Eu via o Senhor te abraçando como pai. Se Deus, por que você está abraçando Ele como pai? Porque eu estou curando a orfandade dele. Eu estou preparando ele para um tempo de validação. E esses dias na vida dele vai ser dias de cura e dias da expressão do meu poder sobre a vida dele. Vem cá, Digão, corre para abraçar ele, corre. Obrigado por você ser quem você é. Obrigado. Ore canta e a sore barabás. Ei, escute. Diga para alguém, a sua diferença é uma contribuição. Não, pode ser melhor, diga, a sua diferença é uma contribuição e não um defeito. Diga, não um defeito. Diga, essa igreja, ela cresce quando cada dom encontra o seu lugar. Eu achei tão bonitinho. O profeta ficou vendo os detalhes. Aí tinha uma irmã, não é bullying, quase que ela não dá altura, ela é mais baixinha, estava lá no infantil. Não é bullying. Eu achei lindo. Uma gigante. Ela pegou o cadeadinho, foi lá e fechou. O Senhor disse para mim, eu uso a vida dela para proteger o ambiente das crianças. Olha o quanto ela é preciosa para mim. Um simples cadeado. Manda chamar essa irmã correndo. Vem cá me dar um abraço. A senhora é uma gigante. Como igreja, a gente quer te agradecer hoje pela sua entrega, sua disponibilidade, sua intencionalidade, o seu cuidado. Deus disse para mim assim, diga para ela
que assim como ela cuida dos detalhes, eu estou cuidando dos detalhes que ela não pode cuidar. Eu estou indo agora e colocando tudo que está fora do lugar, no devido lugar. Diga para ela que ela vai achar a dracma perdida. Diga para ela que eu estou trazendo provisões sobre a vida dela. Diga para ela que o deserto vai florescer. Diga para ela que não é o fim, porque eu trabalho no fim de todas as coisas e faço coisas novas. Isaías 43:19 é o texto para você. Eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Eu quero 5 mais. Eu quero 5 mais, representando os 5 ministérios, para abraçar essa mulher e agradecer agora. Vamos, 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 vamos! O céu começa a se abrir. Vamos! você tem línguas, ore em línguas, vamos. Vamos, vamos. Santo, o céu começa a se abrir, toda voz, Cristo Rei dos Reis, e Cristo Rei veio nos buscar. Escute, Efésios 3:10. A multiforma e sabedoria de Deus se revela na igreja. Deixa eu te falar algo. Unidade na diversidade é profecia.
Unidade na diversidade é profecia. A multiforme sabedoria de Deus se revela na igreja. A igreja, ela é uma expressão da sabedoria divina para o mundo. Quando a gente vivencia isso, a gente torna o nosso ambiente tão profético. A gente dá amplitude à luz que a gente carrega. O mundo começa a ver a pluralidade e a sabedoria de Deus na diversidade. Na diversidade. Mas lembre-se, a unidade vai ser a base. A diversidade é essa expressão. E isso então revela a sabedoria de Deus para o mundo. Que louco! Quando Jesus decide quebrar a distância entre os judeus e os samaritanos, o profético é ativado. Não foi Jesus que foi chamar aqueles homens em Samaria. Foi alguém diferente. Você vai chegar em lugares que eu não posso chegar. Eu vejo você em ambientes que algumas pessoas não conseguem chegar. Eu vejo Deus te dando uma sabedoria para tocar em algumas pessoas. Você será ouvida. Assim como Esther foi ouvida, você será ouvida. Eu via o cetro do Senhor sobre a sua vida, e eu via uma graça para entrar em alguns ambientes que pessoas não vão conseguir chegar. Há uma presença nesse lugar, queridos. Há uma presença nesse lugar. O Senhor diz que você não precisa se esconder mais. O Senhor está mandando você parar de se esconder. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, porque eu te achei. Eu te achei. Porque você se escondeu de mim. Porque você desistiu se eu te achei. Eu te achei. O tempo de casulo acabou. Eu farei com que venha para fora o que foi depositado dentro de você. Eu farei que venha para fora, para fora. Eu via expressões poéticas do reino de Deus. Ei! Oi, babaia, tocato eu sore babababás. Os anjos começavam a dançar e a cantar. Ei! Ei! Bababaraieira, barabarababaie. Vamos, 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 vamos. Um novo som, uma nova dança. O reino chegou. Vamos, 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 vamos. Santo é o Senhor. Vamos. Quantos podem dançar, adorar? Quantos podem se expressar? Escute, Deus está dando start na sua vida. E nesse novo start, eu via uma predisposição que o Espírito vai te dar para projetos completos e não coisas pela metade. A procrastinação, a falta de continuidade
elas estão sendo arrancadas da sua vida, e uma ousadia do Espírito, a partir da sua identidade e no ambiente que você pode viver a diversidade, vão ser bases do que Deus vai fazer na tua vida. E esse movimento que o Senhor está fazendo com você vai encorajar outras pessoas. A próxima geração não vai se perder, grave isso. É como que Deus estivesse colocando você na mesa, e os benjamins estão vindo para a mesa. Escute isso. Escute isso. Nós chamamos o Espírito Santo. Nós chamamos. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo aqui ainda? Obrigado. Minha irmã, quem dá água para profeta recebe galardão de profeta. Eu ativo sobre a tua vida, a partir do teu princípio de honra, de entrega, de serviço, uma unção profética que vai quebrar o jugo agora. O jugo será quebrado. O jugo vai ser quebrado. Toda maldição hereditária, toda guerra prolongada, tudo aquilo que estava travado no reino espiritual seja quebrado agora. Quebrado agora. Recue principados e potestades agora. Babacanto e o sorebarabás. Vamos. Mais a tua presença. Queremos mais. A igreja relacional é mesa. Porque vai terminar na mesa. Quinto lugar, o fim da história é um mosaico diante do trono. Apocalipse 7:9. Pare para pensar a eternidade comigo um pouco. Uma multidão de todas as culturas diante do Cordeiro. Diversidade não é ideal, é o destino profético da igreja. A gente só está treinando. Por isso que toda semana, pelo menos uma vez na semana, tem que ter mesa na tua casa. Você tem que insistir. Minha filha tem 8 anos. Ela prepara a mesa para a gente. Ela cria aquele ambiente. Eu tenho um defeito, irmãos, alguns, mas um deles é que eu sou flamenguista. Para alguns é virtude. Por isso que a gente se identificou. E essa semana falei para minha esposa: acho que vou no Maraca, hein? Minha folga, não tem agenda, não vou dar aula, não tem nada. Ela disse: poxa, pensei que a gente ia ficar junto, tal, hoje. Você está corrido? Eu disse: não, tá bom. Um convite desse irrecusável. O que é meu Flamengo? Comparado um pedido da esposa para ficar em casa. Tudo bem que era camarote, tudo bem que era um convite de um irmão da igreja. Uma guerra infindável dentro de mim. Eu disse: então tá bom, vou atender aqui na igreja até umas 7h30, vou para casa, tem um jogo do Flamengo. Ela: tá bom, quer comer o que? Eu disse: camarão. Cheguei em casa. Quando eu fui abrir a porta, minha filha: não pode entrar não, pai. Aí a minha filha, Alexa, o hino do Flamengo. Entra, pai. Quando eu entrei, minha esposa com a camisa do Flamengo e a botafoguense, minha filha com a camisa do Flamengo, uma salada que a minha filha fez, escrita Flamengo, com tomate, canal já ligado. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Irmãos,
Pela unidade, a gente contraria até alguns gostos. Pela unidade, a gente promove algumas mesas só para revelar a nossa capacidade de andar junto com o diferente. Cara, Deus está te esticando. Você vai ser um gigante. Você vai ser um gigante no que diz respeito a andar com os diferentes. Deus está fazendo algo muito louco com essa igreja. É muito louco. Diga para alguém: mesa. Fala: é mesa. É mesa. Você está comigo, sim ou não? É muito louco. Jesus faz a travessia que a religião evita. Fala para alguém assim: eu não vou mais evitar. Eu vou aceitar porque dói menos. Quem fala isso para mim é minha mulher. Eu vou aceitar porque dói menos. É a travessia. A unidade começa quando a gente tem coragem de atravessar caminhos. A unidade começa quando a gente tem coragem de sentar com o diferente, de ser exposto a novos ambientes. Tem gente aqui que precisa aprender a mudar o cardápio da vida. Você só vai no mesmo restaurante, o mesmo sushi, só faz as mesmas programações. Deus vai pegar você esses dias. Você vai entrar numa dimensão espiritual tão louca, tão absurda, que não vai ser um problema para você. Jesus nos ensina aqui nesse texto que é preciso olhar além do rótulo. Sabe como é que eu falo? Se alguém tem alguma palavra profética para mim, não veja só as coisas ruins, não, porque a cultura da profecia tem que ser a cultura da honra. Extrair o melhor que as pessoas carregam. Barnabé era um cara encorajador. A palavra Barnabé, o sentido do nome dele. Sabe por que a igreja da Antioquia deu certo? Eu poderia pregar esse tema hoje, porque era uma igreja que quebrou as fronteiras. Pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque se pareciam com Cristo. Qual é a base que sustentou aquela igreja ao ponto do mundo reconhecer? Porque ali não era uma expressão de confronto ou de desprezo do mundo para aquela igreja, mas de reconhecimento. A igreja de Jerusalém não foi chamaram de cristãos, mas da Antioquia foi. Por quê? Porque a igreja é a cara do pastor. E quando o pastor trouxe Paulo para trabalhar com ele, quebrou paradigma. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém não queria Paulo. A gente quer escolher os nossos pares, mas você não vai escolher os seus pares. Deus vai botar gente ruim do teu lado, e você vai amar intencionalmente, sem rótulo, e você vai descobrir o potencial de cada pessoa que Deus está colocando do teu lado. Meu irmão, quando Paulo chegou na igreja da Antioquia, é aquele que queriam mandar para cá, ou melhor, é aquele que Jerusalém não quis mandar para cá. É assim mesmo. E tem mais, vai vir para cá para ensinar vocês. Que loucura, irmãos. Aparece umas figuras lá na igreja e falam: Deus foi o Senhor que mandou, ou foi o diabo? Aí Deus fala: fui eu mesmo. Eu estou lá nos gabinetes, boas-vindas, né? Pastor e tal, falando: meu Deus do céu, é muito para mim. Não, é o que você precisa. Fala para alguém: Deus vai colocar uns Paulos no teu caminho. Sabe por que Antioquia chamou os discípulos
de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. E Cristo é uma expressão da unidade e da diversidade da Trindade. Um só Deus, um só Senhor, um só Pai, um só Espírito. Ei, essa igreja não vai ter rótulos. É muito louco o que Deus vai fazer com vocês. Eu estava percebendo hoje que eu não sei cantar, mas eu estava percebendo que a adoração une quem não sabe cantar com quem tem o dom para liberar.